A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui à penúltima aula na classe dos adultos. Estamos estudando sobre a justiça de Deus no livro de Ezequiel e esta é aqui a penúltima aula nesta lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical. Se você está chegando agora, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe seu comentário que é muito importante para nós. E uma outra coisa muito interessante, 70% dos meus vídeos são assistidos, sabe de que forma? Por links enviados por meio do WhatsApp. Então pega o link desse vídeo, esparrama, manda para o pastor, para outros professores, para outros campos de trabalho, para que mais pessoas conheçam aqui o nosso canal. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, tem o meu WhatsApp, agendas abertas, isso mesmo, para 2023 será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, acampamento, oração, vigília, consagração, congresso, irmãs, irmãos, jovens, adolescentes. Meu Instagram, @DenisPereiraOficial, você vê nossas viagens, acompanha nossas viagens, acompanha fotos e vídeos de nossas pregações. Aí tem um primeiro link que é para você adquirir o nosso segundo livro, acabei de publicar, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Adquirindo este livro com envio para todo o Brasil, você me ajuda no ministério e você me ajuda nesta criação de conteúdo aqui também, tá certo? Tem um outro link aí que é para baixar material gratuito em PDF, slides, comentários e vídeo convite. Deixa eu abrir aqui, ó, vídeo convite para você enviar para os seus alunos. Esse aqui é da classe dos jovens, ó. Olha lá, ó, esse aqui é da classe dos jovens, é um vídeo convite que eu fiz, que eu estou convidando os alunos para estarem na EBD na próxima aula. Na verdade, não tem dia, não tem data, então você pode mandar para os seus alunos também. Estou fazendo uma experiência com vídeos na minha igreja que está sendo muito interessante, está animando, motivando muitas pessoas a participar. Vale a pena você compartilhar. E tudo isso é gratuito, por isso inscreva-se, ative as notificações, compre o meu livro, me ajuda a seguir em frente, que eu estou aqui para ajudar vocês também. Bora! Vamos aqui para a nossa aula da escola dominical. Vamos aqui abrir a nossa revista. E ao abrir aí a nossa revista, nós nos colocamos aqui ao lado para você poder acompanhar aqui na revista, na lição. Aí, imersos no Espírito nos últimos dias, é o tema desta aula. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, está em João 7,38. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus, tá? O texto aqui em destaque, ou o texto em classe, é Ezequiel 47, do 1 ao 12. Esse texto maravilhoso, tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui é que esse texto de Ezequiel 47, ele é uma continuação, tá, da visão do tempo de Ezequiel. Então, o correto é ler do 40 até o capítulo 48. Nós já falamos na lição anterior que o milênio é literal, o templo é literal também, ok? E o rio, o que está se passando aqui nesta visão, também é literal. Tá? Eu vou abrir aqui uma outra tela só para mostrar aqui, ó, aquele templo de Ezequiel, tá? Nós temos aí o templo que Salomão construiu, depois nós temos o templo que Zorobabel construiu depois do cativeiro, que Herodes reformou, e agora nós teremos lá no milênio nós teremos, ok, o templo de Ezequiel, ou o templo que Ezequiel viu. Esse templo, ele é amplamente diferente dos outros templos, tá? Eu acredito que nesta imagem vocês estão conseguindo. Pera aí, deixa eu me colocar aqui desse lado. Isso. Tá vendo aqui, ó? Então este aqui é o chamado templo de... Pô, ficou legal essa imagem, hein? Esse aqui é o chamado, então,
templo de Ezequiel, tá? Você vê que ele é um complexo, tá? Ele é bem diferente, certo? Essa marca azul que nós temos aqui é exatamente o rio que fluirá de dentro do templo, de debaixo do altar. Isso aqui é literal, tá bom? Esse é um texto que normalmente nós nos encaminhamos direto para a aplicação, mas é muito bom que os professores se deparem com esta situação e mostrem aos alunos que esse texto se trata de uma aplicação literal, tá? É uma aplicação, é preciso fazer aqui uma explicação literal, tá? Desse texto, mostrando que isso aqui é literal, tá bom? Tem aplicação para os nossos dias de hoje? Ok, mas é preciso mostrar na aula da escola dominical, o professor, ele precisa explicar o texto, explicar, claro que tem que aplicar para o aluno usar, praticar no dia a dia, mas é preciso explicar o texto, tá bom? Professores que pregam a palavra de Deus tomam muito cuidado para já não entrar lá, já, eita glória, pega, e você vai e coloca o pé, e mediu até a canela, e depois mediu até o joelho. Não, irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma aula da escola dominical, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro tópico sobre o aspecto escatológico, aqui no primeiro tópico, sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras. Tá? A visão nessa passagem é futurista e literal. Tá? As evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Ok? E aí, ele fala de umbral da porta no templo da visão que ele teve. Os detalhes aqui são mais complexos, tem dimensões de área, dependências, e tudo isso sugere um templo literal. Tá? Se os dois templos, tanto o de Salomão quanto o de Herodes, foram destruídos, eles eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão, ou um símbolo alegórico, uma figura de linguagem, ok? Então, o templo aqui também é literal. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Veja aqui, o que me chama a atenção aqui, nesse ponto desse texto, que ele diz aqui, ó, versículos 2 e 3. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta interior. Tá vendo? Olha o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu meu côvados e me fez passar pelas águas. Versículo 4. E me fez passar pelas águas. Olha só que coisa. Ele me fez passar. Aí o versículo 6. Então me levou de novo à margem do ribeiro. Então nós temos aqui o profeta sendo conduzido pelo Senhor, sendo guiado pelo Senhor. Ele não age do jeito que ele quer, ele não vai aonde ele quer. Ele está sendo dirigido pelo Senhor. Isso também fala que Deus, ele não está aquém e nem além da história. Deus está inserido na história, intervém quando é necessário, age quando os homens confiam nele, buscam e clamam a ele. Deus está na direção do seu povo, hoje a sua igreja e do seu povo de Israel. Deus está no absoluto controle de todas as coisas. O texto aqui desta passagem, que é apocalíptica e alegórica, tem paralelo com o livro de Apocalipse 22. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer nos seus meses, produzir frutos novos, se refere ao milênio, tá? Então, só fazer essa distinção aqui, ó. A visão do profeta se refere ao milênio. A visão do apóstolo João ao mundo vindouro.
estes textos são literais. Vamos olhar aqui, ó, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esses dois textos são literários, mas o texto de Ezequiel é para o tempo do milênio, e o texto de João, aqui em Apocalipse 22, é para o tempo vindouro, é pós-milênio, pós-juízo final, ok? Nós só precisamos fazer aí esta distinção. Muito bem, e aí, você está gostando? Até aqui está tudo bem? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa seu comentário, que é extremamente importante para nós. E lembra, compartilha o link do nosso vídeo. 70% de quem assiste os nossos vídeos é por links compartilhados através do WhatsApp. Compartilha aí. Muito bem, ó. Sobre a implicação pneumatológica. Ele vai trazer aqui, no contexto da lição, olha só, o tópico 3 vai falar do contexto geológico do Vale do Mar Morto. Essa parte aqui, do tópico 2, o que nós percebemos aqui? Eu quero sugerir aqui o seguinte, tá? Eu quero ir para o tópico 3 e depois a gente volta para o tópico 2. Por quê? Porque o tópico 2 é um tópico mais aplicativo para os nossos dias de hoje também, ok? O tópico 3, ele está trazendo aqui alguns detalhes sobre aquela região, uma vez que tem um sentido literal esse texto, tudo bem? Então, pega a sua revista aí, por isso que eu gosto de mostrar a revista aqui, ó. Sobre o contexto geológico do Mar Morto, aqui no tópico 3, a gente já volta para o tópico 2. Olha só, abundância de árvores. O Arabá, em hebraico, Aravá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. E lá se localiza o Mar Morto, ou Mar Salgado, tá bom? É lá nesse território. Ali naquela região da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, e cuja destruição trouxe esterilidade para aquela região. Então ali não nasce planta, não nasce alga, não nasce capim, não nasce nada. Só que a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Por onde esta água passar, afinal de contas estamos falando do rio da vida. Por onde a água da vida passar, ela vai gerar vida. Presta atenção, existem alguns vídeos na internet dizendo que o Mar Morto já está produzindo vida. Isso é impossível. Em volta do mar, alguns quilômetros até que vai. Por que não? Por conta disso aqui, ó. Olha só, aqui tem algumas coisas muito interessantes, ó. As águas sendo levadas ao mar, elas serão saradas. Esse mar aqui é o Mar Morto, o Mar de Sal, o Mar Salgado, tá? Eu não sabia dessa informação, achei muito interessante. É considerada a depressão mais profunda do planeta, com 396 metros abaixo do nível do mar. É alimentado pelas águas do Jordão e de uns córregos menores. Só que este Mar Morto, que na verdade não é um mar, ok? É um lago, tá? Só que ele é um lago muito extenso. Acho que qual a extensão? Acho que é 73 quilômetros de extensão que tem este lago. Deixa eu ver aqui, ó. Qual a extensão do Mar Morto? Ó. O Mar Morto, já volta aqui, já nós coloca aqui. Ó, ele tem características gerais do Mar Morto. Eu quero achar aqui, ó. Ó, o índice de salinidade do Mar Morto é um dos maiores do planeta. Para se ter uma ideia, a média da quantidade de sal nos oceanos é de 35 gramas para cada litro d'água. No Mar Morto é de 300 gramas. É muito maior. Estas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos
fluindo de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que nos oceanos é de 3%. Então, é uma água rica em sais minerais. Tá? Agora, ó, a área do Mar Morto é de 1.020 km², com 82 km de extensão, 18 de largura, sendo que você de uma margem, em alguns lugares de uma margem, você não consegue ver a outra. Nós estamos falando de 18 quilômetros. Então é normal que alguém enxergue aquilo no meio do deserto como um mar, ok? Mas não é. É um grande lago que só recebe água, mas não escoa a água. Então todos os sais minerais que chegam ali, ficam ali. A água evapora, mas as partículas ficam. E por isso que ele tem essa salinidade comum, certo? E por isso que é chamado de Mar Morto. Lá não tem peixe, lá não tem água, lá não tem nada. Agora, o texto, a profecia literal, de novo vale a gente colocar, é literal, literal. Estas águas, aqui ó, versículo 8, saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então, se a água é viva e água da vida, aonde ela chegar, vai gerar vida, vai gerar vida, vai trazer uma grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, de tal maneira que as pessoas lançarão as suas redes para pescar algo jamais visto aí na história, tá certo? Então, é sobre isso que esse texto está explicando. E aí, esta água, esta vida, ela vai restaurar tudo ali em sua volta. Há muitas controvérsias. Como a vida se estende além das águas da salvação que fluem do tempo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa das abundâncias das riquezas minerais, até para o tempero, como sal para o sacrifício. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos, né? Então aqui surge uma outra situação. Dentro do milênio, Cristo estará reinando, haverá pecado, não é? Haverá pecado, haverá morte, não é? Então esse texto nos parece dar uma indicação, mas não há uma unanimidade de pensamentos em relação a tudo isso. Aplicação: o Mar Morto, ele só recebe água, não distribui para ninguém. Simboliza aquela pessoa que só recebe e não distribui nada. Mas também representa uma profecia de restauração, onde a presença de Deus chega, o Espírito Santo chega, a vida de Cristo chega, tudo que há ali envolvido por morte é transformado em vida. Agora a gente volta aqui para o nosso tópico 2, e se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative aí as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Ó, tópico 2 aqui sobre a implicação pneumatológica. As águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos. E aí você tem lá mais 500 pelos lombos, mais 500 tinham que nadar. E ele atravessou nadando, depois o ser celestial trouxe ele. Qual que era o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres, tá? Isso mostra também numa aplicação que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida com níveis de intimidade e conhecimento, tá? Níveis de intimidade e conhecimento, né?
Então ele poderia ter pego o profeta e já levado direto para profundidades, mas não. Ele levou num ambiente, aí fica ali. Aí ele mediu, veio, pegou o profeta e levou, mas até os lombos. Depois ele mediu, veio, buscou o profeta e levou. Então o caminhar com o Espírito é de acordo com a direção total dele. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito são reflexos das suas múltiplas operações, né? Através dos símbolos que a gente conhece, como que o Espírito Santo opera e age. Ele é ilustrado como água. A água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo. Da mesma maneira, o Espírito é indispensável à vida do crente, não é? Então, as características da água são atribuídas ao Espírito para a gente entender de que forma ele age, de que forma ele opera. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa, os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Tá? Então, ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver, ou tudo a ver, com fruto do Espírito, do que com dons espirituais. Mateus 7, 21 a 23, pessoas com dons espirituais não entrarão nos céus. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo, que manifeste o fruto do Espírito, as características de Cristo, ela não entrar no céu. Por quê? Porque ela não vive mais na prática do pecado, como aqueles lá em Mateus 7, do 21 ao 23. Então, ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito. É Romanos 8, do 5 ao 14, certo? Quem não é guiado pelo Espírito não consegue agradar a Deus, tá certo? Então, isso é o ser cheio do Espírito, é transbordar do Espírito, da presença do Espírito Santo em ações, palavras, atitudes, comportamentos, em tudo, em pensamento, é andar de acordo com a direção do Espírito Santo, e é isso que o Senhor tem para nos oferecer, e é isso que está à nossa disposição de maneira abundante e transbordante, a presença, o direcionamento do Espírito Santo em nós. Eu costumo dizer que eu faço aqui uma comparação do Espírito Santo com o GPS, né, o sistema de geolocalização, né? O GPS não coloca a mão no volante. O GPS lê o destino para onde queremos ir. O GPS faz uma varredura para saber qual é a melhor rota. Mas somos nós que estamos fazendo isso. Para onde queremos ir. A melhor rota. Com pedágio, sem pedágio. Iniciar a viagem. E a partir de então, a partir das nossas orientações ao GPS, o GPS começa a nos dar informações. Vira à esquerda, vira à direita, siga em frente, cuidado semáforo, cuidado radar, cuidado polícia, cuidado com a velocidade, siga em frente, vira à esquerda, vira à direita, e siga em frente, e siga em frente, e siga em frente. Chegamos ao destino. Presta atenção, ele não coloca a mão no volante, ele não guia o nosso carro, ele nos direciona. Ele não nos controla, melhor dizendo. Ele nos guia. Ele nos direciona. O Espírito Santo, ele não quer pegar-nos pela mão e nos arrastar em uma direção. Não. Ele quer que escutemos a sua voz e tomemos a decisão de segui-lo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. É decidir seguir sua orientação, como nós decidimos seguir a orientação de um GPS. Amém, queridos? Forte abraço, mais uma aula, que Deus abençoe, fiquem com Deus, um Feliz Natal para todos, um Feliz Natal para todos, um 2023 cheio da presença de Deus para vocês. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Um ótimo 2023. Lembrando que a obra não para. A gente continua sempre por aqui. Por isso, inscreva-se, ative as notificações e coloca aí o sininho para tocar. Sempre tem vídeo novo por aqui. Deus abençoe.